A verdade sobre os discos voadores, capítulo 3. O jogo oculto. Pouco antes do amanhecer do dia 24 de setembro de 1959, um grande disco voador desceu perto de Redmond, Oregon, dando início a uma das perseguições mais desesperadas da FAA, jamais tentada e quase rompendo o sigilo. Por volta das 5 horas da manhã, foi avistado um UFO pairando sobre o aeroporto de Redmond. As testemunhas ligadas ao posto de comunicações do tráfego aéreo eram membros da FAA, a Administração Federal da Aviação. Às 5h10, a FAA enviou uma mensagem urgente para a FAA. Às 5h18, 6 caças a jato F-102 decolaram de sua base em Portland, seguindo para Redmond. Ao decolarem, a TOI comunicou-se pelo rádio com os pilotos de um bombardeiro B-47 e de um caça F-89, que faziam voos de rotina nas proximidades, pedindo-lhes para se juntarem aos F-102 numa missão secreta. Finalidade: capturar um UFO e sua tripulação no caso de existir algum lá a bordo. Todos os pilotos estavam infelizmente a par das perseguições fatais e das quase fatais e outras tentativas de captura. Porém, sabiam também da enorme importância dessa missão. Se o UFO ainda estivesse parado a baixa altitude, eles poderiam forçá-lo a descer sem graves danos. Mesmo assim, a missão poderia fracassar. A espaçonave poderia ser destruída no solo, por sua tripulação ou por controle remoto se não houvesse ninguém a bordo. Mas, se o aparelho continuasse intacto, a FAA teria a sua oportunidade de há muito esperada de aprender os segredos técnicos dos UFOs. A FAA o levaria para um esconderijo seguro. Depois, cientistas e engenheiros de gabarito, com ou sem auxílio de uma tripulação, analisariam o sistema de força, os controles e todas as armas modernas. Uma vez de posse disso, o Departamento de Defesa estabeleceria um programa para construir uma imitação desses aparelhos alienígenas, também para construir mísseis modernos utilizando a energia propulsora dos UFOs. Se os Estados Unidos fossem os primeiros a construir uma esquadrilha de UFOs armados, nenhuma outra nação da Terra se arriscaria a atacar. E se nenhum outro país aprendesse os segredos, isso poderia significar uma paz duradoura. Este era o objetivo, a poderosa finalidade impulsora existente na missão Redmond. A primeira testemunha conhecida em Redmond foi um policial da cidade, Robert Dickerson, que estava patrulhando os limites da cidade. Quando ele viu um disco brilhante descendo do céu, pensou que fosse um avião em chamas prestes a cair. Ficou espantado quando ele parou a 200 pés de altura e ele pôde ver o seu formato de disco. Por alguns minutos, aquele estranho aparelho permaneceu imóvel. Depois ele subiu, ultrapassando o aeroporto de Redmond e tornou a parar, pairando no ar a noroeste do campo de pouso. Dickerson seguiu às pressas para o aeroporto e comunicou a aparição do UFO ao especialista de voo, Laverne Wertz. Com o auxílio de binóculos, Wertz e outros elementos da FAA examinaram o disco durante vários minutos. O brilho havia diminuído e eles podiam ver as estranhas línguas de fogo, de cor vermelha, amarela e verde, saindo e entrando na borda do disco. Às 5h10, Wertz passou uma mensagem por teletipo para o Centro de Controle do Tráfego Aéreo em Seattle. O seu comunicado foi imediatamente retransmitido para o serviço de voo militar na base de Hamilton, da FAA, na Califórnia. Dentro de minutos, a FAA comunicou a Seattle que jatos de Portland haviam decolado e que também o radar da FAA estava seguindo o UFO em Klamath Falls, Oregon. Em Redmond, os observadores da FAA estavam ainda observando o UFO quando ouviram o troar dos jatos. Quando os aviões mergulharam na direção da espaçonave, as línguas de fogo desapareceram. A seguir, uma forte exaustão jorrou do fundo do disco. Acelerando a uma tremenda velocidade, ele zarpou para o alto, quase seguindo o caminho dos jatos. O piloto que estava mais próximo tentou desesperadamente desviar para evitar uma colisão. Quando o UFO o ultrapassou, outro jato apanhado em sua esteira de turbulência quase perdeu o controle. 3 outros pilotos saíram de seus mergulhos e subiram em perseguição do disco que fugia. Porém, mesmo com velocidade extra dos jatos auxiliares, foram logo deixados para trás.
Quando o UFO desapareceu das nuvens a 14 mil pés, um piloto da FA, orientado pelo seu radar de tiro, subiu seguindo o aparelho invisível. A sua aproximação, ao que parece, foi registrada a bordo do disco, pois este imediatamente mudou de rumo, seguido pelo radar localizador de altura em Klamath Falls. Mesmo depois dos pilotos da FA desistirem daquela caça inútil, os operadores de radar continuavam seguindo o UFO em manobras de alta velocidade entre 6.000 e 54.000 pés. Quando os pilotos aterrissaram, ainda nervosos pelo incidente assustador, foram levados às pressas para uma sessão de esclarecimento do serviço de inteligência. Após descreverem o encontro com o UFO, receberam ordens de não comentarem a perseguição nem mesmo entre eles. Porém, centenas de moradores de Redmond tinham ouvido os jatos mergulhando. Vários tinham visto os caças e alguns viram um clarão esquisito no céu. A FA, temendo que a tentativa de captura fosse divulgada, deu uma explicação apressada a respeito do voo, dizendo ser de rotina, provocado por um falso alarme do radar. O clarão no céu foi explicado como resultado da imaginação descontrolada das testemunhas. Algumas horas depois, um novo problema perturbou a FA. Quando o quartel-general soube do impacto causado pelo exaustor do disco, eles temeram que o UFO pudesse estar usando energia nuclear. Através da FAA em Seattle, o especialista de voo Wertz recebeu ordens de fazer um voo de verificação para medir radioatividade anormal. Usando um contador Geiger, Wertz e o piloto de um tripécero circularam em várias altitudes no local onde o UFO tinha pairado. Os resultados enviados por teletipo para a FA nunca foram publicados. Mas um jornalista soube do teste e acabou divulgando o fato. Essa divulgação alarmou o QG. A FAA não estaria fazendo testes de radiação a menos que algum objeto voador desconhecido tivesse sido visto realmente. Se fosse aceite essa prova da realidade dos UFOs, após todos os desmentidos da FA, isso poderia causar agitação no Congresso e possivelmente estabelecer pânico. A fim de censurar esta notícia, o objeto misterioso observado tinha de ser desmentido. Após uma busca inútil de uma explicação razoável, o QG arriscou esta incrível resposta oficial. O objeto que fora visto subindo aos céus perto de Redmond seria talvez um balão-sonda. Para aqueles que conheciam a verdade, isto era um absurdo. Os balões são arrastados pelo vento, não possuem motores com exceção dos grandes dirigíveis arcaicos e lentos. Seria impossível para qualquer balão distanciar-se de jatos voando a 600 milhas por hora. Os jornalistas sabiam que esta explicação era falsa, porém o prestígio da FA não foi abalado. Para os homens encarregados de manter o sigilo, isto tinha sido uma dura prova. Eles já estavam sofrendo severas críticas de oficiais de alta patente por estarem temerariamente pondo em perigo as vidas dos pilotos da FA. As revelações obtidas com o caso Redmond impuseram novas exigências para pôr um fim às perseguições de UFOs. Mas para o grupo de censores nos altos escalões não havia outra alternativa. Pelo menos 5 outras grandes nações estavam empenhadas nesta Guerra Fria para obter os segredos tecnológicos dos UFOs. Para a segurança do país, a FA tinha de obter esta informação em primeiro lugar por todos os meios possíveis. Se tivessem êxito, isso justificaria todas as caçadas perigosas aos UFOs e até mesmo as perseguições com perdas. Quando diminuiu a tensão nervosa criada pelo caso Redmond, os sensores do QG da FA ficaram aliviados. Para eles, o caso Redmond agora era do passado, embora por pouco não tivesse sido rejeitado. Porém, sem que a FA soubesse, a NICAP havia obtido cópias reconhecidas dos diários da FAA. Nos anos anteriores, a FAA tinha sido reduzida a silêncio, como tem sido sempre desde então. Mas, naquela época, não havia um regulamento rígido censurando essa agência, e muitos membros da FAA estavam preocupados com o sigilo. Os diários entregues à NICAP descreviam o UFO, suas manobras, as estranhas línguas de fogo, a forte exaustão e a decolagem vertical do disco, a fim de iludir os interceptadores. Eles também incluíam a confirmação da FA dos segmentos feitos pelo radar, a decolagem dos jatos de Portland e a notícia de Klamath Falls sobre a operação de fuga do UFO, após falhar o ataque da FA.
Os diários oficiais estavam assinados por L. E. Davis, chefe do posto de comunicações do tráfego aéreo de Redmond, e por William F. Zausch Jr., chefe do Centro de Controle do Tráfego Aéreo de Seattle. Eles estavam também confirmados numa carta de Eugene S. Kopf, assistente do gerente regional da FAA, Região 4 de Los Angeles. No comunicado à parte do especialista de voo Verts confirmava tudo. Quando a FAA soube que a ANICAP estava de posse dos diários da FAA, houve desapontamento no QG. A FAA era uma repartição altamente competente, sendo seus aeroportos e postos aéreos equipados com pessoal cuidadosamente treinado. A quem deveria o Congresso e o público dar crédito? Aos comunicados confirmados pelos peritos observadores da FAA ou às alegações e desmentidos da FAA? Ameaçado com um fim para o sigilo, o QG arriscou dar o único passo que poderia salvá-los. A FAA foi denunciada por publicar informações falsas e todas as suas provas apresentadas foram desmentidas. Por algum tempo, a FAA se apegou à explicação do balão. Mas após o ataque de vários legisladores e da ANICAP, ela cedeu e admitiu que isso era um erro. Então, o QG anunciou ter encontrado a verdadeira explicação. Os observadores da FAA e as testemunhas de Redmond tinham sido iludidos confundindo o planeta Vênus por um objeto desconhecido voando perto da Terra. Isso era tão ridículo como a história do balão, e talvez ainda mais. Se os observadores da FAA tinham sido tão estúpidos, teriam sido demitidos por incompetência. Os altos oficiais da FAA insistiram em que as provas dos diários estavam certas, porém que a FAA se recusava a maiores debates. A explicação referente a Vênus continua mencionada como uma explicação provada, uma das maiores decepções em todo esse longo sigilo. Quando a FAA percebeu que os UFOs eram espaçonaves nos anos anteriores, o Comando de Defesa Aérea estava decidido a capturar um desses aparelhos aperfeiçoados. Isso me foi confirmado em uma audiência especial com o general Sory Smith, diretor de informação, e o major Jeremiah Boggs, oficial do Serviço de Inteligência do QG. Em contraste com os últimos desmentidos, Boggs admitiu abertamente que a FAA havia dado uma ordem especial aos seus pilotos para capturar os UFOs. Nós estamos naturalmente ansiosos para apanhar uma dessas coisas. Dissemos aos pilotos para fazerem tudo o que for praticamente possível, ainda que tenham de agarrar um deles pela cauda. Posteriormente, falei com um piloto de caça que eu conhecia, que tinha estado em 2 caçadas de UFOs. Quando eu mencionei as palavras de Boggs sobre agarrar um UFO pela cauda, ele me olhou com ar sério. Isto está bem próximo da verdade, mais do que o senhor pensa, embora ele tenha falado em tom de brincadeira. Em nossa esquadrilha, nos ensinaram a colidir e depois nos afastarmos deles, se for possível fazer isso sem ficar ferido. Não sei de ninguém que tenha tentado isso, e eu não tentei. Depois do que aconteceu com Mantell, só um louco tentaria uma coisa dessas. Nos primeiros 2 anos das aparições em massa, os cientistas e engenheiros da aviação zombavam das notícias sobre as incríveis velocidades dos UFOs. Parecia impossível que qualquer aparelho pudesse voar tão depressa em nossa atmosfera, pois o calor do atrito acabaria queimando-o. Quando a FAA examinou os comunicados dos voos de alta velocidade dados pelos operadores de radar, alguns de seus conselheiros técnicos concluíram que os UFOs deviam ser feitos de um supermetal que resistiria ao calor e também sustentaria os aparelhos durante as manobras forçadas. Num ponto, a FAA e seus analistas técnicos estavam plenamente de acordo. Nenhum ser vivente poderia suportar aquele calor intenso e também as manobras de alta velocidade. Foi então que o QG encontrou um comunicado surpreendente que havia sido retido na base aérea de MacDill, na Flórida. A principal testemunha era o capitão Jack E. Puckett, um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e desde então subchefe da segurança de voo do Comando Aéreo Tático do Campo de Langley. No dia 1º de agosto de 1946, o capitão Puckett estava pilotando um avião de transporte C-47 de Langley para MacDill, com o tenente Henry F. Glass como copiloto e um engenheiro de voo. A 30 milhas de Tampa, eles viram um grande UFO vindo velozmente na direção deles. A cerca de 1000 jardas, disse o capitão Puckett, ele desviou-se para cruzar o nosso caminho.
observamos tratar-se de um aparelho comprido de forma cilíndrica com aproximadamente o dobro do tamanho de um B-29. Ao que parece, esse aparelho era acionado por foguetes, pois ele deixava uma esteira de fogo da metade de sua largura. Ele desapareceu com uma velocidade calculada em 1.500 a 2.000 milhas por hora. Porém, a parte surpreendente para os analistas da FAA foi a descoberta de que o aparelho desconhecido tinha uma fila de vigias. Esta foi a primeira notícia sobre janelas em UFOs. Por incrível que possa parecer, essas vigias indicavam que havia criaturas vivas a bordo. Ou pelo menos que o UFO era equipado para transportar algum tipo de seres, apesar do calor e das manobras rápidas. Alguns analistas acreditam que as vigias sejam uma ilusão causada pela alta velocidade. Porém, outros UFOs com vigias e janelas foram avistados posteriormente por observadores idôneos. Além dos casos citados no capítulo 1, vários outros foram relacionados no comunicado secreto do Projeto Grudge. Caso 144. Na noite de 24 de julho de 1948, um aparelho tipo projétil foi encontrado pelo capitão C.S. Childs e primeiro oficial John B. Whitted, da Eastern Airlines. Ambos os pilotos descreveram o aparelho como tendo 100 pés de comprimento e 2 andares, com 2 filas de janelas. Caso 168, extraído de um comunicado do governo holandês para a FAA. Arnhem de Hague, 20 de julho de 1948. Um objeto voador com 2 andares, sem asas, visto 4 vezes. Velocidade muito alta comparável à da V-2, foguete alemão usado contra Londres na Segunda Guerra Mundial. Além dos casos de UFOs com janelas, o projeto Grudge incluía o comunicado oficial que anulou a teoria do supermetal. Caso 122. No dia 6 de abril de 1948, seguidores de mísseis da Marinha e um cientista avistaram um UFO de formato oval bem alto sobre o campo de provas de White Sands. Localizado por teodolitos, verificou-se que estava voando a 18.000 milhas por hora. De repente, ele subiu quase verticalmente, também registrado pelos teodolitos, atingindo uma altitude de 25 milhas em 10 segundos. O empuxo calculado da gravidade durante esta subida em alta velocidade era quase inacreditável. Como se sabe, o que sentimos na Terra é a gravidade UG, a força que nos retém aqui, provocada pelo campo gravitacional do planeta. Um piloto voando na horizontal sente a mesma ação. Porém, se ele sobe muito depressa, ele sentirá vários Gs devido à tendência de seu corpo para continuar em linha reta, inércia. Os astronautas sentem efeitos semelhantes durante as partidas, devido ao empuxo poderoso de subida de seus foguetes. Com um tipo convencional de aparelho voador, uma ascensão repentina a 18.000 milhas por hora criaria uma gravidade de várias centenas de Gs. Na realidade, ele não poderia nunca atingir velocidade tão alta em nossa atmosfera. O calor excessivo devido ao atrito o queimaria. A única explicação possível era a neutralização da gravidade. Naquela época, se a antigravidade tivesse sido publicamente associada com os UFOs, ela teria sido ridicularizada como sendo uma fantasia de ficção científica. Porém, um certo número de cientistas e engenheiros aceitaram esta explicação após analisarem os casos de UFOs. Entre eles, achava-se o Dr. Hermann Oberth, um dos idealizadores da V-2 e autoridade em viagens espaciais, e os fabricantes de aviões Grover Lenin, Lawrence Bell e Igor Sikorsky. Como funciona o controle de gravidade foi-me explicado pelo Dr. Oberth quando ele estava nos Estados Unidos, auxiliando o exército numa pesquisa anti-G no arsenal de Redstone. Em um UFO com gravidade artificial, o ar que o circunda é mantido junto ao aparelho e levado com ele ao se deslocar. Assim como a atmosfera da Terra é mantida junto ao planeta, apesar da alta velocidade de rotação pelo campo gravitacional da Terra. Uma vez que esse colchão de ar evita o atrito, o veículo não se aquece. Ele também se desloca silenciosamente. Não existem turbilhões, turbulência e nem estrondos sônicos. Com a propulsão comum, as acelerações e manobras violentas dos UFOs poriam em perigo as astronaves, além de queimá-las devido ao calor excessivo. Além disso, essas forças esmagariam qualquer ser que estivesse a bordo contra o fundo ou os lados do aparelho,
além de queimá-los também. Como exemplo, o Dr. Obert mencionou o caso Redmond. O aparelho não ficou danificado ou deformado devido a estar logicamente funcionando com um campo gravitacional artificial. Até mesmo o impulso violento da ascensão não faria mal a nenhum ser a bordo, pois o campo gravitacional se aplicaria tanto a ele como à espaçonave. Mesmo nas mudanças rápidas de velocidade e de direção, os passageiros nada sentiriam. Quando os pesquisadores da FA perceberam inteiramente as notáveis possibilidades, o QG convenceu os cientistas, companhias espaciais e laboratórios técnicos a empreenderem projetos antigravidade, muitos deles secretos. A cada ano, o número desses projetos aumentou. Em 1965, 46 projetos não secretos antigravidade me foram confirmados pelo Escritório de Informação Científica do Instituto Smithsoniano. Dos 46 projetos, 33 eram controlados pela FA. A Marinha possuía 3, o Exército 1, a Comissão de Energia Atômica 1, a NASA 2 e a Fundação de Ciência Nacional 6. Além disso, haviam pelo menos 25 contratos secretos que não podiam ser mencionados. De início, alguns pesquisadores advertiram a FA para que não esperasse um sucesso prematuro, pois conseguir o que se desejava poderia levar anos. Para compensar, a FA aumentou as suas tentativas de captura de UFOs. Em 1952, houve um aumento súbito das aparições e poucos contatos. Temendo um ataque, o Comando de Defesa Aérea ordenou aos pilotos que atirassem nos aparelhos alienígenas, numa política de defesa aérea de 4 fases: detecção, identificação, interceptação e destruição. A associação disso com os UFOs estava patente no AFR-202, que então se restringia aos comandos da FA. Porém, altos oficiais do QG perceberam logo que a ordem de atirar era um erro. Ela foi depressa cancelada e terminaram as tentativas de captura. Geralmente, a FA evita tal ação a baixas altitudes, para evitar publicidade. Mas várias vezes ela se arriscou, como no caso Redmond. Na noite de 1º de agosto de 1953, uma esquadrilha de caças da FA voou sobre o Parque Nacional de Sequoia King, na Califórnia. Durante 3 noites, um grande UFO em formato de disco havia descido no parque, visto de perto pelo superintendente do parque E.T. Scoian e alguns de seus auxiliares. O interesse dos alienígenas pelo parque deixou a FA intrigada, porém ela ordenou essa missão especial no caso de o UFO voltar. Pouco antes da meia-noite, os pilotos viram o disco descendo em velocidade reduzida. Quando ele estava bem abaixo deles, eles começaram a descer com a mesma velocidade do UFO e pararam de descer quando estavam sobre ele. Para os pilotos, parecia impossível que a espaçonave subisse sem atingir 1 ou 2 jatos e danificar bastante a espaçonave. Em vez de se arriscarem, parecia provável que os alienígenas desistiriam e desceriam no primeiro lugar seguro que aparecesse. Mas, de repente, sem mesmo diminuir a marcha, o UFO parou no meio do ar. Os jatos o ultrapassaram imediatamente. Antes que os pilotos pudessem pelo menos começar a voltar, o disco subiu rapidamente e desapareceu. As notícias dos jornais diziam que testemunhas tinham visto uns jatos mergulhando sobre o disco, mas não havia nenhuma prova documentada, como no caso Redmond, e o público esqueceu depressa o caso. Logo depois dessa missão do Parque Sequoia King, vários pilotos da FA tiveram encontros perigosos com UFOs. Perto de Moscou, Idaho, no dia 9 de agosto, um disque de 200 pés mergulhou na direção de 3 caças F-86. A sua aproximação de frente pregou um susto nos pilotos antes que ele se desviasse. Durante uma perseguição sobre a Dakota do Sul, 3 noites depois, um piloto de um F-84 ficou com tanto medo que pediu pelo rádio à sua base para interromper a perseguição. Incidentes semelhantes contribuíram para aumentar o nervosismo. Alguns pilotos acreditavam que essas ações eram avisos e que os alienígenas poderiam se vingar devido à tentativa de captura no parque. Porém, a maioria dos sensores de alta patente estava convencida de que não havia muito perigo.
Mesmo agora, após avaliações cuidadosas desse longo reconhecimento feito pelos UFOs, a maioria do pessoal da FAA acredita que tais ataques são improváveis. Eis aqui alguns de seus motivos para continuarem com o jogo oculto. Primeiro, esse demorado reconhecimento sem franca hostilidade deve significar que os alienígenas têm algum objetivo importante, que exige contatos pacíficos com os seres humanos e adaptações graduais sem agressão. Segundo, o número de UFOs que observam o nosso planeta não é tão grande para ataques em massa. É provável que a maioria deles seja formada por tipos de observação aérea, que podem facilmente evitar nossos jatos com manobras em alta velocidade. Terceiro, não estamos inteiramente sem defesa. Temos numerosos mísseis capazes de atingir espaçonaves mesmo em grandes altitudes. Quarto, os alienígenas têm tentado repetidamente evitar ferir os seres humanos, e por isso os poucos casos reais de ferimentos devem ter sido acidentais. Um exemplo citado com frequência é o encontro da Marinha em 1953. Uma esquadrilha de AD-3 de um porta-aviões estava praticando manobras de combate quando um enorme aparelho em forma de foguete desceu na direção deles. Diminuindo a velocidade até ficar com a dos aviões, o UFO parou de descer a 1000 pés sobre eles. O comandante da esquadrilha enviou uma ordem urgente pelo rádio, depois fez os seus pilotos subirem na direção do aparelho. O UFO deu imediatamente uma volta, ficando com a parte traseira se afastando dos aviões velozes. Depois, um forte empuxo de propulsão saiu da traseira do aparelho e ele foi-se embora. Com aquela manobra apressada, a exaustão do aparelho poderia ter morto alguns dos pilotos, talvez todos eles. Asterisco. Confirmado para o contra-almirante G.S. Farney e o autor por um comandante de um distrito naval. Existem registrados centenas de outros contatos nos quais os alienígenas dos UFOs evitaram ferir os humanos. Embora alguns desses motivos pareçam razoáveis pela lógica humana, não existe prova de que estejamos a salvo de uma vingança dos alienígenas. Porém, os esforços das nações estrangeiras para obter os segredos tecnológicos dos UFOs levaram a FAA a assumir o risco e intensificar as tentativas de captura. Durante anos, o Serviço de Inteligência da FAA tem sabido dos esforços da FAA estrangeira para capturar um UFO no solo. Um dos países mais decididos a isso é a União Soviética. Após constantes fracassos dos pilotos de caça, os artilheiros antiaéreos soviéticos receberam a ordem de atirar nos UFOs. Ao que parece, o alto comando russo esperava que uma espaçonave pudesse ficar avariada, sendo forçada a descer sem estragar seus sistemas de defesa e propulsão. Um ataque desses foi confirmado na academia da FAA numa avaliação feita em 1968. No dia 24 de julho de 1957, de acordo com o comunicado da academia, as baterias antiaéreas russas nas Ilhas Kurilas atiraram nos UFOs. Embora todas as baterias antiaéreas soviéticas nessas ilhas estivessem em ação, não acertaram o alvo. Os UFOs eram luminosos e se deslocavam muito depressa. Como nos Estados Unidos e na Rússia, os pilotos militares têm tentado com insistência obrigar os UFOs a aterrissarem na Inglaterra, França, Brasil, Canadá, União Sul-Africana, Noruega e Países Baixos e em vários outros países. Alguns pilotos estrangeiros recebem ordem de tentar entrar em contato pelo rádio e pedir aos UFOs para descerem. Se um UFO não obedecer, ele deverá ser derrubado, se possível. Um piloto da Real Força Aérea Holandesa teve um incidente deste tipo no dia 29 de janeiro de 1962, quando encontrou um estranho objeto voador sobre a Holanda Oriental. Obedecendo ordens, o piloto transmitiu uma ordem para a aterrissagem por meio do rádio em diversas frequências. Não obtendo resposta do mesmo, ele se preparou para atacar. O seu jato Sabre F-86 estava equipado com 4 canhões de 20 mm e um foguete Sidewinder. Preparando as armas e o foguete, o piloto aproximou-se a toda velocidade. Mas, antes que estivesse na distância necessária para atirar com precisão, o UFO saiu de seu alcance. Embora as perseguições com jatos sejam o processo comum das tentativas de captura,
Pelo menos um país utilizou um plano diferente. Em 1954, o Serviço de Inteligência da FA ficou sabendo que o Canadá havia organizado um projeto secreto após os pilotos da Real Força Aérea Canadense terem deixado de obrigar um UFO a descer. Na esperança de enganar os alienígenas fazendo-os descer, a Junta de Pesquisa de Defesa criou um campo de pouso particular perto de seu posto experimental em Suffield, Alberta. Todos os pilotos da RFAC e os comerciais foram retirados daquela área. De início, alguns oficiais da pesquisa de defesa esperavam usar sinais de rádio e de faróis para atrair os alienígenas. Porém, as altas patentes militares advertiram de que isso revelaria a intenção de captura e deixaria o povo assustado, e por isso o plano foi abandonado. Os UFOs eram avistados com frequência voando sobre Alberta pela Real Força Aérea Canadense. Porém, nada havia que indicasse que aquele campo especial fosse reservado para os aparelhos alienígenas, e ninguém se aproximava daquela zona. Mesmo que os alienígenas soubessem, eles não se arriscariam a descer após centenas de perseguições anteriores pela RFAC. Apesar desse insucesso, o projeto altamente confidencial teve prosseguimento durante vários anos. Por último, o ministro da Defesa, Paul Hellyer, revelou a sua existência em 1967. No fim da década de 1950, como aumentasse o número de perseguições inúteis de UFOs pela Força Aérea Americana, alguns pilotos estavam convencidos de que os UFOs eram imunes ao fogo das armas e dos foguetes. Vários analistas do Serviço de Inteligência acreditavam que os alienígenas poderiam estar usando alguma força negativa ligada com o controle da gravidade para repelir ou desviar as balas e os mísseis. Porém, o grupo de controle principal não concordava. Numa avaliação especial dos comunicados americanos e estrangeiros, acharam provas de que os UFOs não eram invulneráveis. Alguns tinham ficado avariados temporariamente, ao que parece com defeitos de propulsão e controle, e alguns outros tinham sido totalmente destruídos por estranhas explosões. Em um ou dois casos, parece que foram derrubados por mísseis ou fogo de foguetes dos jatos. No dia 13 de novembro de 1957, um objeto voador não identificado explodiu sobre o Hospital Estadual em Crownville, Maryland. Um pedaço de metal queimado caiu no terreno do hospital, onde foi depressa examinado pelos oficiais do Serviço de Inteligência do Exército em Fort Meade e depois enviado para a FA para ser analisado. Explosões semelhantes a essas têm sido registradas em vários lugares dos Estados Unidos. Em um dos casos, um disco voador explodiu a várias milhas da base aérea de Richard G. Bauer. A testemunha da mesma foi um engenheiro aeronáutico e antigo piloto da Marinha. Outros desastres desse tipo foram observados em vários países estrangeiros, inclusive a Nova Zelândia, França e Inglaterra. Em 1953, um aparelho de forma oval foi avistado pelo delegado Florian Giabalsti, da Polícia Provincial de Ontário. Ele viu no seu carro de patrulha que um UFO se desintegrou formando uma chuva de partículas brilhantes. A explosão foi também observada por um piloto que voava nas imediações. Logo depois, começou a cair uma chuva típica de cor azulada. As amostras testadas pela Junta de Pesquisa de Defesa mostraram estar com uma radioatividade anormal. Um comunicado americano intrigante foi entregue pelo capitão William Cole, piloto veterano da Eastern Airlines. O incidente teve lugar em 1954, numa noite em que 3 jatos da FA haviam decolado para interceptar um grande UFO sobre Connecticut. Estávamos voando em círculo sobre o aeroporto de Hartford, disse-me o capitão Cole. Estávamos a 8.000 pés de altura, voando por instrumentos, esperando a nossa vez de descer. De repente, surgiu um enorme clarão, ao que parece de alguma grande explosão. Por um instante, pensei que tivesse sido detonada uma bomba atômica. A torre do aeroporto de Hartford chamou e disse-nos que tinham passado um mau momento. Um avião americano mantinha o seu curso embaixo de nós e a torre pensou que iríamos colidir. Posso lhes dizer uma coisa, nenhum de nós tinha visto nada semelhante a isso antes. Ela iluminou o céu numa distância de 100 milhas. Após examinar o comunicado do aeroporto de Hartford por meio da FAA, telefonei para um contato particular meu no Pentágono,
um oficial da FA que costumava auxiliar-me quando podia, sem violar a segurança nacional. Mas, quando comecei a falar-lhe do misterioso clarão sobre Connecticut, ele me interrompeu depressa. Estou muito ocupado, chamá-lo-ei depois. Eu devia ter esperado e ido até sua casa, disse eu. Depois dei-lhe os detalhes do comunicado do Capitão Cole. Pensei que talvez você pudesse dar-me alguma orientação sem violar a segurança. Houve uma perseguição de UFO sobre Connecticut naquela noite. Recebi um comunicado especial sobre a decolagem. Foi cerca de 12 minutos antes daquele terrível clarão. Acho que existe alguma ligação entre as duas coisas, disse o oficial da FA. Não sei, mas poderia haver. Um piloto pode ter afinal atingido um UFO e ele explodiu. Se aconteceu algo desse tipo, eu talvez nunca ficasse sabendo. Estou designado para trabalhar em alto sigilo, você sabe disso. Mas uma coisa assim tão importante poderia ser mais considerada. Para ser franco, não sei de nada. Pode ter acontecido. Um dos pilotos pode ter acertado um impacto direto com um foguete, ou um míssil pode ter sido atirado do solo. Mas espero que tenha sido um acidente a bordo, algo que provocou a explosão. A situação é grave agora. Essa foi a primeira vez que ouvi uma fonte de informação da FA falar em ataque de míssil em um UFO. Tinham havido vários outros comunicados, porém a maioria deles parecia ser falsa. A única exceção, um caso ainda não provado, foi um comunicado que me foi enviado pelo falecido Frank Edwards, famoso locutor de notícias e conselheiro de relações públicas da ANICAP. A fonte de informação foi um oficial de um navio porta-mísseis da Marinha que pessoalmente entregou a Edwards um relato daquele caso. Certo dia de 1963, quando o navio estava estacionado no Atlântico Sul, um UFO aproximou-se do mesmo, ficando parado a 4 milhas acima dele. Segundo o oficial, foi radiografada uma mensagem urgente em código secreto para o Departamento da Marinha, que ordenou um ataque. Foi lançado um míssil terra-ar destruindo completamente o UFO. Após conversar detalhadamente com Edwards, que eu conhecia de longa data, vi que ele acreditava no comunicado. Mas ele me disse que o oficial de mísseis insistira para que seu nome fosse mantido em sigilo. Como diretor da ANICAP, tentei verificar a história, mas não me foi possível confirmar aquele comunicado, nem mesmo numa base confidencial. Além desse comunicado sobre o míssil, o número de casos de acidentes com UFOs convenceu alguns oficiais do QG da possibilidade da FA capturar no futuro uma das espaçonaves alienígenas. No início da década de 1960, o fracasso nas tentativas de captura foi temporariamente compensado por notícias otimistas sobre os projetos antigravidade. Alguns pesquisadores acreditavam que nós seríamos capazes de imitar os UFOs dentro de pouco tempo. Vários projetos principais estavam em andamento antes que o sigilo fosse levantado. Walter Dornberger, presidente da Bell Aerospace, havia previsto velocidades para aviões comerciais de pelo menos 10 mil milhas por hora. G.S. Trimble, chefe de um importante projeto antigravidade para aviões, calculava esse valor para mais de 14 mil milhas por hora. O projetista de aviões Alexander G. Seversky previra viagens à Lua em 3 horas e meia, a Vênus em 36, a Marte em 2 dias e ao distante Júpiter em 6 dias. Por volta de 1964, 7 companhias aeroespaciais possuíam projetos importantes e confidenciais de antigravidade: a Bell, Boeing, Convair, Douglas, Hughes, Lockheed e Martin. Outros projetos sobre teoria básica e dispositivos de teste de gravidade relacionados pelo Escritório de Informação Científica incluíam a dinâmica de voo da FA, Serviço de Pesquisas Físicas Gerais da FA, a RCA, o Massachusetts Institute of Technology e outros famosos pesquisadores em 21 universidades americanas e estrangeiras, entre eles o Dr. Thomas Gold, da Cornell, o Dr. Bryce DeWitt, da Carolina do Norte, o Dr. R. A. Dick, de Princeton, e o Dr. Herman Bond, do King's College de Londres. Nessa altura, uma situação quase inacreditável havia surgido baseada nas descobertas e previsões dos pesquisadores: a certeza da existência dos UFOs. Viagens comerciais aéreas ao redor do mundo em menos de 2 horas, explorações espaciais a velocidades incríveis e uma situação militar delicada
com UFOs bombardeiros e mísseis capazes de desfechar ataques de surpresa a 10.000 milhas de distância em 30 minutos ou menos. Além disso, qualquer hostilidade alienígena poderia talvez ser evitada se nos fosse permitido criar uma força militar de UFOs, o que parecia bastante estranho, pois apesar de todas as perseguições e ataques, os UFOs haviam feito curtas aterrissagens nos Estados Unidos e outros países, e se as primeiras aterrissagens foram de teste, nas outras que se seguiram, os alienígenas possivelmente estavam dispostos a encontros pacíficos, na esperança de que nós encerrássemos nossas ações agressivas. Sejam quais forem os motivos, as aterrissagens e maiores aproximações a aeroportos estão definitivamente registradas. No mês de julho de 1962, um estranho objeto voador desceu na direção do aeroporto de Camba Punta, na Argentina. O diretor do aeroporto, Louis Harvey, ordenou imediatamente o desimpedimento da pista principal. Em pouco tempo, um UFO, descrito como um objeto voador perfeitamente redondo, aproximou-se a alta velocidade. Depois parou e ficou pairando durante 3 minutos. Embora a Força Aérea Argentina tenha sido posta em estado de alerta, não foi tentada nenhuma interceptação. Mas, infelizmente, algumas testemunhas excitadas avançaram para ver mais de perto, e o disco voador afastou-se às pressas. Nesse mesmo ano, no dia 22 de dezembro, uma aterrissagem verdadeira ocorreu no Aeroporto Internacional de Ezeiza, perto de Buenos Aires. Na escuridão que precede o amanhecer, um jato comercial DC-8 da Panagra estava fazendo sua aproximação para aterrissar. Ao surgirem as luzes do aeroporto, os pilotos ficaram espantados ao ver um objeto em forma de disco pousado no fim da pista. Quando o capitão chamou a torre, o controlador do tráfego disse-lhe que aquele aparelho acabara de pousar. Uma vez que o UFO estava obstruindo a pista, o capitão tornou a ganhar altura, continuando o voo. O aparelho desconhecido ficou por mais 1 minuto no solo, sob a luz dos faróis de aterrissagem. Os pilotos do DC-8 esperavam ver os carros do aeroporto zarparem em direção ao campo, ou pelo menos fazer uma abordagem cuidadosa do UFO. Não tendo surgido ninguém, o disco elevou-se lentamente e desapareceu. Desde então, aterrissagens de toque têm sido observadas em vários países estrangeiros. Em um caso comprovado, o UFO permaneceu no solo por quase meia hora, a aterrissagem mais demorada que se conhece. A notícia desse acontecimento fora do comum, que se deu na Austrália, foi parar em Eton Road, a cerca de 42 milhas de Mackay. Foi avistada por 3 testemunhas sobre um hotel de veraneio: J. W. Chelsea, Eric Judgeon e John Burgess. Chelsea é um piloto comercial da Austrália, com 11.500 horas de voo. Segundo Chelsea descreveu mais tarde, o UFO era sólido de aparência metálica com pelo menos 30 pés de diâmetro. Sob uma plataforma circular havia uma série de faróis. As testemunhas assustadas viram o aparelho aproximar-se por cima das árvores. Burgess, veterano da Segunda Guerra Mundial, preparava um rifle para atirar no aparelho que descia, porém Chelsea aconselhou-o a não tentar fazer isso. Quando o disco desceu, o seu brilho diminuiu, mas não o bastante para mostrar se havia vigias ou janelas. Sem saber o que poderia acontecer, os 3 homens mantiveram-se afastados. Durante uns 30 minutos, o UFO permaneceu no solo. Ao levantar voo, um trem de aterrissagem triplo foi visto por algum tempo antes de ser recolhido. O disco voador aumentou rapidamente sua velocidade e desapareceu. No lugar onde ele desceu, havia uma marca circular com 3 pés de espessura e um diâmetro interno de 20 pés. O alto das árvores também fora queimado pela passagem do UFO. Sempre zombei dessas notícias, reconheceu Chelsea depois. Mas nós todos o vimos. Estava sob controle inteligente e certamente não era nenhum aparelho aéreo conhecido. A notícia e a prova da aterrissagem foram confirmadas e verificadas pelo pesquisador da NICAP, Paul Norman, engenheiro americano que mora na Austrália. Nos Estados Unidos, tem havido várias aterrissagens comprovadas. Uma delas deu-se em 1964 a vários quilômetros de Socorro, no Novo México. O policial Lonnie Zamora estava perseguindo um motorista por excesso de velocidade, quando viu um aparelho de forma oval em um fosso ao lado da estrada. Desistindo da perseguição,
Ele seguiu na direção do UFO, mas quando parou perto dele, acendeu-se um exaustor tipo foguete por baixo do disco, tendo o aparelho partido rapidamente. Quando a FAA investigou o assunto procurando provas no local, ninguém esperava mais do que o costumeiro desmentido e pouco caso. Porém, ao contrário, a FAA reconheceu que o policial Zamora tinha visto um veículo desconhecido. A declaração do oficial, assinada pelo porta-voz do QG da FAA, Major Maston M. Jacks, deixou muita gente espantada entre aqueles que sabiam da política de desmentir. Por que isso chegou a ser publicado continua sendo um mistério. Por algum tempo, vários conselheiros da NICAP e outros pesquisadores sérios instaram para que o público fosse preparado para contatos eventuais com seres de mundos desconhecidos. Um forte defensor dessa ideia é o professor da Universidade de Stanford, Dr. Magoru Maruyama, que possui grande prática em antropologia, psicologia e comunicações. Até o momento, as perseguições dos jatos da FAA e os desmentidos sobre UFOs tornaram quase impossível o preparo de um programa para recebê-los. Porém, as avaliações recentes de aterrissagens confirmadas pelos que são contrários às tentativas de captura favoreceram muito a mudança de tática. 1. Durante todos estes anos, as perseguições aos UFOs falharam. 2. Mesmo no caso dos UFOs alienígenas desejarem encontros e acordos pacíficos, os ataques contínuos poderiam resultar em franca hostilidade. 3. Por que não tentar uma nova operação, dar aos alienígenas a chance de aterrissar sem serem perturbados? Parem todas as perseguições e ordenem a todos os pilotos que se afastem dos UFOs. Avisem todas as bases militares e navais e todos os aeroportos a fim de que não haja nenhuma cilada. Isso, na certa, será demorado após todos esses ataques, mas já que os alienígenas fizeram aterrissagens, eles estarão dispostos a repeti-las. Isso poderia resultar no conhecimento da tecnologia do UFO sem haver mais agressão. Até o momento, os principais planejadores têm sido contra essa ideia. Alguns deles temem que os alienígenas não aterrissem e entrem em contato ou que isso levaria muito tempo. Nesse interim, algum outro país, talvez um inimigo bem conhecido, possa forçar um UFO a descer e fique conhecendo os segredos de seu grande desempenho. Mas mesmo que a nossa FAA capture um UFO, os resultados poderiam ser desastrosos, especialmente se os seres alienígenas estivessem a bordo. Para manter em sigilo a captura, a FAA sem dúvida tentaria isolar a zona onde o disco desceu, como fez quando espaçonaves voando a baixa altura parecem ter descido na Pensilvânia e no Novo México. Além disso, não existe nenhum plano estabelecido para tratar com os seres do espaço. Até que fiquemos sabendo como eles são, ou pelo menos tenhamos alguma ideia, não é possível nenhum plano realista. Sem tal conhecimento e preparo cuidadoso, a compreensão de tais criaturas do espaço seria extremamente difícil. Num estudo especial para a NASA, a Brookings Institution advertiu que uma raça superior do espaço poderia ser tão avançada que nós nem poderíamos comunicar-nos com eles. Porém, outros que estudaram cuidadosamente o caso dos UFOs rejeitam essa perspectiva desanimadora. Vários peritos em comunicação, alguns da FAA e da NICAP, creem atualmente que os seres dos UFOs têm controlado e registrado um grande número de emissões de rádio e televisão durante o seu longo reconhecimento. Nesse caso, eles teriam, a essa altura, adquirido uma soma enorme de informações, além de suas observações visuais. Mas teriam entendido o que eles veem e ouvem? Ou estariam em dúvida e perigosamente enganados? Já de há muito, nós devíamos ter tentado estabelecer contato para aprender tudo o que pudéssemos, especialmente sobre as feições dos seres espaciais, física e mentalmente. Mas, até que seja finalmente tentada a comunicação, há um passo importante que podemos tomar. Poderíamos tentar nos vermos e ao nosso mundo como somos vistos pelos alienígenas dos UFOs. Isso não é fácil. A maior parte de nós não é capaz de se ver como realmente é. Porém, nos últimos anos, tem sido feito um trabalho sério sobre esse problema por linguistas e engenheiros de comunicação, psicólogos, biólogos e outros interessados no nosso atual dilema.
Nesses debates particulares, tenho ouvido opiniões abalizadas, baseadas em nossos próprios planos de exploração espacial, estudos de possível vida extraterrestre, a realidade dos UFOs e as emissões de rádio e TV durante anos que os alienígenas poderiam ter ouvido. O principal objetivo é o de tentar responder a essas perguntas. O que os seres dos UFOs sabem a nosso respeito? Ou o que eles pensam após nos observarem todo este tempo? Algumas das respostas são espantosas. O leitor poderá pensar que é impossível se imaginar no lugar de um ser desconhecido do espaço. Mas, se tentar, poderá ver pelo menos as dificuldades até mesmo para uma raça adiantada em compreender os habitantes do planeta Terra. Poderá até mesmo ter um vislumbre por meio dos olhos dos seres espaciais, da raça humana e da nossa chamada civilização.